Pessoal, nós vamos dar início agora a um assunto um pouco mais complexo, eu diria mais complexo do que qualquer um que nós já vimos até agora, que é a concordância verbal, e nós vamos ver os casos de concordância verbal com o sujeito simples e com o sujeito composto, tá? E da mesma forma que os outros assuntos, eu peço um pouquinho de atenção e, lógico, um pouquinho de paciência também, porque o assunto é realmente um pouco complexo e necessita de atenção. Antes de nós começarmos, verifique essa imagem e esse texto. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós manda tudo e-mails. Nós mandamos e-mail. Então você percebe que a linguagem aqui, a concordância aqui, ela não está bem colocada, né? Nós comemos, essa seria a colocação correta. Nós bebemos, tá? Nós dormimos, nós mandamos e-mails. Então você percebe que a linguagem é uma linguagem muito simples, tá? Mas que foge o padrão da língua portuguesa em relação à concordância, tá? Então vamos continuar aqui, gente. A regra geral da concordância verbal nos diz o seguinte: o verbo ele concordará com o sujeito da oração em número e pessoa, em singular e plural, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Então essa regra ela é geral, tá? Existem as suas exceções, como nós vamos ver, mas preste atenção: o verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, mesmo que ele venha fora da posição original, como nós já aprendemos. Existe a oração no sentido, na ordem, melhor dizendo, direta e na ordem indireta, ou na ordem inversa, tá? Não importa a posição do sujeito, o verbo vai ter que concordar com esse sujeito. Nós nunca discordamos de você. Então, nós, o sujeito, tá? Que é a primeira pessoa do plural, e aí o verbo concorda, né? Discordamos, concorda então com a primeira pessoa, e já que nós é plural, e aí o verbo concorda também no plural. Gênero, ou melhor, número e pessoa, tá? Então o sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, a gente já sabe disso, gente. Sujeito simples é aquele que possui um único sujeito, tá? Um único núcleo dentro de uma oração, ok? Então vamos perder tempo, não, vamos passar aqui. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Então você percebe que a frase, a oração foi iniciada por verbo. A gente diz que essa oração está na ordem inversa, tá? O sujeito, ou melhor dizendo, o núcleo desse sujeito é boiada. Então você faz a pergunta ao verbo: o que sumia na estrada poeirenta? A última boiada da fazenda, tá? Então a última boiada da fazenda é o sujeito, o núcleo é boiada. Ele está na terceira pessoa do singular e o verbo concordou com esse sujeito também na terceira pessoa do singular. Simples. Gente, você não vai errar, eu tenho plena convicção, o verbo, a concordância verbal com o sujeito simples assim, tá? Não importa a posição do sujeito, antes ou depois do verbo, a concordância é sempre feita com esse núcleo, tá? Com o núcleo desse sujeito na oração, não importando se ele veio antes ou depois do verbo da oração, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos casos de concordância com o sujeito composto. E aqui, por favor, gente, prestem atenção, requer bastante atenção, porque existem alguns detalhezinhos muito bobos, mas que podem pegar a gente numa prova, né? Então vamos lá. Quando o sujeito composto é aquele formado por mais de um núcleo, quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este, ou seja, o verbo, ficará no plural. O sujeito vindo antes, ele está na posição original, ele está na ordem direta. E aí não tem nenhum problema. Basta colocar o verbo, então, no plural, tá? É uma concordância, eu diria até lógica. Preste atenção. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Então, dois núcleos, ônibus e caminhão. E aí o verbo concorda, então, com esses dois núcleos, mas, neste caso, o sujeito veio
antes do verbo. A gente diz que ele veio anteposto. Você já sabe que é um sujeito composto, a gente não vai perder muito tempo aí. Mas perceba, o sujeito composto, o verbo concordou no plural, porque o sujeito é mais de um. Bom? Olha uma outra regrinha. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, tá? Agora não é mais antes, é depois. Quando o sujeito vem antes do verbo, então só tem uma concordância, ele vai ficar no plural. Quando o sujeito vem depois do verbo, na posição que não é original, é deslocada, a gente diz que é na ordem indireta, então o verbo terá duas maneiras de concordar. O verbo poderá concordar com o núcleo mais próximo ou ficar no plural. Ou seja, tanto no singular quanto no plural, e a concordância estará correta. Basta aí o desejo de quem está escrevendo. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Tá? Eu quero que você entenda que o verbo está no singular, porque ele está concordando com o núcleo mais próximo, que é o filho. Ou nesse caso, filho, está no singular. Tá? Então, ok, verbo na terceira pessoa do singular, porque está concordando com o filho. Beleza? Sujeito composto. Agora, se você quer fazer concordância com todos os núcleos, aí você coloca o verbo, então, no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Agora você tem um sujeito, aliás, continua sendo um sujeito composto, mas você tem agora um verbo na terceira pessoa do plural, tá? Concordando, então, com todos os núcleos. Então, você percebe como é simples, isso aqui não é difícil. Se o sujeito vem antes, uma única maneira de concordância, o verbo vai ficar no plural. Se o sujeito composto vem depois do verbo, aí você tem que prestar atenção se você quer concordar com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos no plural. Tá bom? Vamos continuar aqui. Casos de concordância com o sujeito simples. Como eu disse, nós temos alguns detalhes com o sujeito simples. Só para relembrar a regra, o verbo tem que concordar, deve concordar com o sujeito da oração em número e pessoa. Porém, nós temos alguns detalhes, gente. Ó, quando o núcleo do sujeito for uma expressão partitiva, quer dizer, uma parte de um todo, como a maioria de, a maior parte de, grande parte de, uma porção de e outras expressões, o verbo terá duas maneiras de concordância. Tá? Aqui é um sujeito simples, mas o verbo vai ter duas formas de concordar. A primeira, o verbo poderá ficar no singular, concordando com as expressões vistas acima, a maioria de, a maior parte de. Perceba, a maioria das pessoas gosta de filmes. Então, gosta está concordando com a expressão a maioria. Ok? Outro exemplo. Grande parte do mundo assistiu ao final de Os Vingadores. Então, grande parte é sujeito. E aí você tem o verbo assistiu concordando com ele no singular. Bom? Preste atenção, se o sujeito for formado apenas pela expressão partitiva, aí não tem outra concordância. O verbo vai ter que ficar sempre no singular, porque a expressão partitiva é singular, tá bom? Olha só, a maioria ficou feliz com a sua promoção. Aqui não tem nenhum termo especificador, gente, que é o que vem depois das expressões. É o que vai acontecer aqui, ó. Preste atenção. 2. O verbo poderá concordar com o termo preposicionado que vem depois das expressões partitivas vistas acima, ficando no singular ou no plural, tá? Eu tenho que prestar atenção se essa expressão, se esse termo especificador, o termo preposicionado, se ele vai ser plural ou se ele vai ser singular. Preste atenção aqui. A maioria das pessoas gostam. Perceba que o verbo gostar é a mesma frase, mesma oração da anterior. Mas perceba que o verbo gostar está concordando agora com a expressão das pessoas e não mais com a maioria, tá? Se você quiser concordar com a maioria, o verbo tem que ficar no singular. Olha só, grande parte do mundo assistiu ao final de Os Vingadores. Do mundo não é plural, por isso que o verbo permaneceu no singular.
Neste caso, se você quiser fazer concordância com grande parte, vai continuar no singular, tá bom? Grande parte dos colegas ficaram felizes, tá? Com a sua promoção. Então, grande parte dos colegas ficaram felizes com a sua promoção. Dos colegas é o termo que está, é o termo preposicionado, o termo especificador, está no plural e o verbo concordou então com este termo especificador ou termo preposicionado. Fiquem atentos que não é complicado de entender, certo? É só questão de prestar atenção se eu quero concordar com as expressões partitivas ou eu quero concordar com o termo especificador que pode ou não estar no plural, tá bom? Então vamos para mais uma regra. Quando o sujeito for formado por uma expressão numérica de porcentagem, o verbo terá também duas formas de concordância. Eu tenho que prestar atenção agora, gente, no numeral percentual, porcentagem. Preste atenção. O verbo poderá ficar no singular ou no plural, concordando com a expressão numérica. 13% da população estão em estado de pobreza extrema. Está concordando com 13. 13 é mais de 1, tá? Se 13 é mais de 1, é plural. Então, eu estou concordando com a expressão percentual 13. Uma expressão numérica percentual 13. Outro exemplo. 1,2 dos rios estão em situação de poluição. Eu quero que você entenda que 1,2 não é mais de 1, ainda está dentro da casa de 1, tá? Por isso que o verbo está no singular. Até 1,9 ainda é singular, tá? Quando bater 2, aí 2 já não é mais 1, então o verbo ficaria no plural. 2% dos rios estão em situação de poluição, se fosse o caso, né? Como ali é 1,2, o verbo concordou com essa expressão numérica percentual. A segunda possibilidade, o verbo poderá ficar no singular ou no plural, concordando com o termo preposicionado, que vem depois das expressões numéricas. Como a gente viu recentemente, é a mesma situação, só que no caso lá eram expressões partitivas, e aqui são expressões numéricas de porcentagem, tá? Olha o exemplo, 13% da população está em estado de pobreza. Então, perceba que agora eu quis concordar o verbo com a expressão da população, que é o termo especificador ou um termo preposicionado, tá bom? Outra, e é a mesma de cima, viu, gente? 1,2% dos rios estão em situação de poluição. Perceba que agora o verbo não está mais no singular, porque agora eu estou concordando com a expressão ou com o termo preposicionado dos rios. Como ele está no plural, consequentemente, o verbo tem que concordar com ele no plural. Mas se eu quiser concordar com 1,2, também posso, mas aí vai ficar no singular, tá certo? Vamos para mais uma regra. Quando o núcleo do sujeito é formado pela expressão um ou uma, dos ou das, mais uma palavra no plural, mais a palavrinha que, é complicado, eu vou repetir. Quando o núcleo do sujeito é formado pela expressão um ou uma, dos ou das, mais uma palavra no plural, mais a palavrinha que, o verbo ficará, poderá ficar, tanto no singular quanto no plural. E aí depende com o que eu quero concordar. Vamos lá, vamos ver os exemplos. O verbo poderá concordar com a palavra um ou uma e vai ficar sempre no singular. O Brasil é um dos países que mais compra produtos no mundo. Perceba que eu concordei com um e aí o verbo ficou compra, tá? Então nós temos aí a expressão compra, o verbo compra concordando com uma, ou com um no caso. Ela é uma das mulheres que mais vende cosméticos no planeta. Perceba, eu concordei de novo o verbo vender com a palavrinha, a expressão uma, tá? Olha outra possibilidade. O verbo poderá concordar com o termo plural que vem depois da expressão um ou uma, né? Nesse caso, gente, o verbo vai ficar no plural, tá? Sempre no plural. Eu vou usar o mesmo exemplo para você entender. Ela é uma das mulheres que mais venderam cosméticos. Você percebeu? A palavra uma continua no singular, mas eu
Concordei o verbo agora com a expressão das mulheres. E o verbo foi para o plural. Olha o outro. O Brasil é um dos países que mais compraram produtos no mundo. Percebeu? Então você tem aqui, ó, compraram e venderam, concordando agora com o termo plural, termo preposicionado plural, ok? Fiquem atentos, gente, porque apesar de ser muita regrinha, eu não considero isso aqui muito complexo e muito difícil. É lógico que tem as suas dificuldades, tá bom? Vamos adiantar mais. Quando o sujeito for representado por, preste atenção, que aqui causa muita dúvida. Quando o sujeito for representado por pronome relativo, ou melhor dizendo, pronome de tratamento. E aí, professor, o verbo vai concordar com o quê? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular ou do plural. Vai depender, gente, se o pronome de tratamento está ou não no plural. Se estiver no singular, logicamente que o verbo vai concordar com esse pronome no singular. A senhora deseja alguma coisa? Então, a senhora é um pronome de tratamento, é uma forma de tratamento. As senhoras desejam alguma coisa? As senhoras agora é plural, portanto o verbo vai concordar com o pronome de tratamento se ele vier no plural ou se ele vier no singular. O verbo vai depender desse pronome de tratamento. Vossa Excelência fez o que pedi, Vossa Excelência é singular. Vossas Excelências fizeram, Vossas Excelências é plural. Percebeu? O verbo concordou com o pronome de tratamento, mas aí dependeu dele. Se o pronome está no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome está no plural, o verbo fica então no plural. Quando o sujeito for representado por nome próprio no plural, preste atenção, o verbo concordará com o artigo ou ficará no singular se, olha a condição, se o nome próprio plural não vier acompanhado de artigo. Então tem duas possibilidades, gente. Eu posso deixar o verbo no singular ou eu posso deixar o verbo, então, no plural. Então preste atenção aqui. Estados Unidos fez. Tá? Estados Unidos fez. Aí o verbo está no singular, por quê? Porque Estados Unidos não está determinado, não há artigo antes de Estados Unidos. Mas olha a frase que vem depois. Os Estados Unidos fizeram. E aí o verbo fizeram está concordando então com o artigo, tá? Por isso que ele vai ficar no plural, tá bom? Vamos lá. As Minas Gerais produzem um bom queijo. Produzem está concordando com as. Se você colocar um artigo antes de Minas Gerais, vai ter que ser no plural. As. Minas Gerais produz. Não tem artigo, não tem um determinante. E aí a regra diz que eu tenho que deixar o verbo no singular. Perceba que Estados Unidos é nome próprio no plural e Minas Gerais também é nome próprio no plural. Fiquem atentos. Se eles estiverem determinados por artigos, o verbo vai ficar no plural, porque esses artigos normalmente vão ficar no plural. Se não estiverem determinados por artigo, então o verbo fica no singular. Cuidado com a expressão Amazonas, tá? Amazonas, o rio Amazonas. Se você for colocar um artigo, fica o Amazonas. E aí o verbo vai ficar sempre no singular, porque o artigo não vai para o plural. Beleza? Vamos adiantar. Quando o sujeito for representado por expressões numéricas como mais de, menos de, cerca de e perto de, mais um numeral. Gente, fique atento porque aqui a concordância é simples. Você vai concordar com o numeral. Então, preste atenção. Mais de um professor reclamou. Mais de um. Um professor. Um é numeral. Mais de um professor reclamou. Mais de dois professores reclamaram. Percebeu? Então, o reclamou concordou com um, que é um numeral singular, e reclamaram concordou com dois, que é plural. Tá bom? Ou expressões numéricas como mais de um, menos de um, cerca de e perto de, mais um numeral, o verbo vai concordar com o numeral da expressão. Beleza? Então vamos lá. Quando o sujeito for representado por pronomes relativos que ou quem, a gente já estudou isso no 8º ano.
que ou quem. Preste atenção. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará sempre com o seu antecedente. Essa regra não é alterável, ela é única. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo vai sempre concordar com o antecedente. Olha o exemplo. Fomos nós que compramos o carro. Nós é plural, por isso que o verbo compramos ficou no plural. Fui eu que comprei. Eu, gente, é singular. Comprei concordou então com o pronome pessoal do caso reto, eu, tá? E essa regra, gente, é simples de entender. Se o sujeito for o pronome relativo que, e aí não tem segredo. Coloque o verbo concordando com a palavra que vem antes desse que, desse pronome relativo. Olha a outra. Se for o pronome relativo quem, aí preste atenção, existem duas maneiras de você concordar. Você pode concordar o verbo com o antecedente do pronome quem, assim como no que, acima, ou o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, tá? Concordando então com esse pronome quem. Olha o exemplo aqui, gente, para ficar mais fácil. Fomos nós quem compramos. É a concordância mais simples, é a que você normalmente faz, ou faria. Fomos nós quem compramos o carro. Mas se eu quiser concordar com o pronome quem, eu coloco esse mesmo verbo no singular, na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem comprou o carro. Causa certa estranheza, mas a concordância está perfeita, está correta, tá? Beleza? Vamos para mais uma. Quando o sujeito for representado, gente, por expressões como qual ou quais, de nós ou vós, e algum ou alguns de nós e vós, existem outras expressões. Existem duas possibilidades de concordâncias, ou de concordância. Vai depender muito do pronome, tá? Do pronome que está iniciando. Então, preste atenção nos exemplos. Se o pronome iniciando a oração estiver no singular, qual, algum, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Se o pronome estiver iniciando, se o pronome estiver iniciando a oração, que está iniciando a oração, estiver no singular, o verbo vai ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo. Algum de vós já comeu caviar? Então, comeu concordou com algum. Se eu concordar com vós, não seria comeu, seria outra concordância. Qual de nós comeu o caviar? Comeu concordou com qual, que está no singular, tá? Porém, se o pronome que está iniciando estiver no plural, aí o verbo deverá ficar na terceira pessoa do plural ou poderá concordar com o pronome nós ou vós. Então aqui, gente, tem duas possibilidades, né? Aí é por isso que causa certa dor de cabeça, porque há certas exceções. Então vamos lá, vamos para a primeira. Eu posso fazer a concordância com o pronome, e aí o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural. Quais de nós falaram? Ou, concordando com o pronome nós, quais de nós falaremos com o professor? Você percebeu? Falarão concordou com quais. Falaremos concordou com nós. É lógico, nós falaremos, tá bom? Outro exemplo. Alguns, plural, alguns de vós farão ou alguns de vós fareis a prova de português. Hoje, perceba que farão concordou com o pronome alguns e fareis, que está na segunda pessoa do plural, está concordando com o pronome pessoal do caso reto, que é vós. Então essas possibilidades existem, eu tenho apenas que prestar atenção nesses detalhes. Como eu disse, não é muito fácil, requer atenção. Quando existir vários núcleos, gente, de um sujeito, e esses forem seguidos de palavra resumidora, que são representados pelos pronomes indefinidos tudo, nada, ninguém, alguém e etc. O verbo ficará sempre no singular. Essa regra aqui é muito simples, gente. Preste atenção. Carlos, Maria e Ricardo, ninguém sabia do ocorrido. Ninguém é um pronome resumidor
E aí o verbo está concordando com ninguém, não mais com o sujeito composto, tá? Concordando com o termo resumidor, que é a palavra ninguém, tá? Fiquem atentos para não errarem. Eu sei que é um pouco complexo, mas aos poucos a gente vai assimilando essas concordâncias. Então, ó, a palavra se, que é outra regra. A palavra se pode ter duas funções distintas, as quais determinarão a concordância correta. Eu tenho que prestar atenção no verbo, tá? E prestar atenção no se, ok? O se tem duas funções distintas, tem mais, mas por enquanto essas duas aqui. Quando o se é um pronome apassivador, o verbo concordará com o sujeito. Pronome apassivador, gente, está dentro das vozes verbais, que a gente chama de voz passiva sintética. Nós já estudamos em outros anos aí, tá bom? Então, há uma dica para você saber se esse se é pronome apassivador ou não. A gente vai ver agora nos exemplos. Vendem-se apartamentos. Então, é só pegar a oração e colocar ela na voz passiva analítica. Então, percebam. Vendem-se apartamentos, apartamentos são vendidos. Quando isso é possível, você sabe que esse se, ele é uma partícula passivadora, é um pronome passivador, e o verbo tem que concordar com o sujeito, que são, neste caso, apartamentos, tá? Então, basta trocar, viu? Preste atenção aí. Olha o outro exemplo. Comprou-se um relógio em Paris. Então, pegamos toda a oração e transformamos agora numa passiva analítica. Um relógio foi comprado em Paris. Então, você percebeu, foi possível a troca. Então, você sabe que comprou deve concordar com o sujeito dessa oração, que é um relógio. E esse se é um pronome apassivador. Olha a outra função. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Eu tenho que prestar atenção aqui, gente, no verbo, tá? O verbo que estará, ou melhor, o verbo que será sempre ou verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Esse se só será índice de indeterminação do sujeito quando ele estiver próximo de verbo transitivo indireto ou de verbos intransitivos. Olha o exemplo. Necessita-se de bons profissionais. Necessita-se. Quem necessita de algo. Esse verbo é transitivo indireto. Tá? Então, se você fizer a pergunta, você não vai achar um sujeito. Necessita-se de bons profissionais. Quem necessita de bons profissionais? A gente não sabe. Então, esse se é um índice de determinação do sujeito e o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Viu? Ó, mais um aqui. Precisava-se de bons, ou melhor, precisava-se de médicos nas fronteiras. Quem é que precisava de médicos nas fronteiras? Eu não sei. Então, não consigo determinar. Ok? Então, o verbo precisar está no singular, porque ele é um verbo transitivo indireto, e o se é um índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, ele não tem sujeito determinado, portanto, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Morre-se todos os dias sem esperança. Então, você percebe que morre-se, ou do verbo morrer, morrer é intransitivo. Então, se eu digo assim, morre-se, eu não sei o que se morre todos os dias sem esperança, eu não sei. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular, porque o se é um índice indeterminador do sujeito, tá bom? E aí o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Beleza, então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Lembrem-se de voltar e revisar quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.